os pacientes não têm medo de morrer. Eles não têm medo de morrer. Eu convenço mais meu paciente a tomar a medicação... Os homens, né? Pela disfunção erétil, do que por dizer que ele vai ter um AVC ou vai morrer. O coração é uma bomba hidráulica. É água correndo dentro de tudo. Pronto. Tem gente que cuida mais da pia de casa do que da própria artéria. Não tenha dúvida. 30% de estudantes de educação física passam a usar esteroide anabolizante durante o curso. A gente já tem o mesmo número de médicos que a Rússia, que tem o dobro de habitantes que nós temos. Vai ter gente se degladiando, vai ter médico dirigindo Uber, não vai ter jeito. Fala, garoto, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. Se inscreva no nosso canal. Pessoal, o nosso podcast de hoje, um convidado, gente boa, que eu já conheço faz algum tempo, Vitor de Holanda, fundador do curso Eletrizando. Eu te convidei aqui, amigo, para a gente falar sobre hipertensão. Mas antes eu queria que você falasse desse trabalho que você faz de difundir a melhor medicina aí com o teu curso. Fala um pouquinho para a gente aí antes. Beleza. Primeiramente, obrigado pelo convite, meu amigo. Um prazer enorme estar aqui, né, estreando esse momento, essa nova fase da sua vida e da sua carreira. Eu acho que tem muito a contribuir para a medicina e para a cardiologia do nosso estado. Quiçá, né, vencer essas fronteiras aí. Bem, o Eletrizando nada mais é que uma nova metodologia de ensino, uma forma diferente de ensinar a cardiologia. A gente trabalha com métodos lúdicos, né? A gente está acostumado a fazer protocolos e exigir respostas, mas o nosso cérebro ele tem uma forma diferente de aprender. Ele aprende por emoção. E aí, através disso, a gente criou métodos com protocolos, mas associados à emoção, para que a gente possa realmente entranhar os protocolos no cerne das pessoas e elas não esquecerem poder ajudar mais pessoas por aí. Interessante, muito bom. Bem, a gente vai falar sobre hipertensão, tá, Vitor? O que a gente percebe, na verdade, por que a gente, aqui na Clínica Care, a gente criou o podcast, né? Para a gente difundir o que existe de verdade em relação, trazer a ciência, democratizar a ciência, tá? E eu fiz questão de fazer um podcast para os pacientes, para a população em geral, tá? E aí eu te pergunto, amigo, hipertensão arterial, né, é extremamente prevalente, mas a gente sempre ouve em eventos e congressos que a gente faz que as pessoas não alcançam a meta. Tem muita gente que não consegue alcançar aquele valor de pressão ideal que seria para diminuir os danos, né, no cérebro, no coração e nos rins, principalmente. O que tu achas que acontece nessa situação aí? É muito interessante a democratização, né? Eu costumo dizer para os residentes e alunos que a tecnologia avança, mas ela não é democrática, né? Dentro da medicina principalmente. E que a melhor tecnologia que pode existir é um médico bem treinado atendendo o seu paciente. E eu acho que aí é o cerne da questão. A gente fez um trabalho e publicamos no Hypertension International, que foi de tratar pacientes com hipertensão resistente, tá? E esses pacientes chegavam, qual era a minha função? Era saber se eles realmente eram resistentes e selecioná-los. A maioria, na verdade, era o médico resistente, com tratamento inadequado. Interessante. Então, uso de medicamentos que hoje já não são mais indicados para hipertensão, numa dose inadequada, sem a estratificação do risco correto, tá bem? E aí, com pequenos ajustes da medicação, esses pacientes a gente acabava excluindo eles do trabalho. A gente começou a ter dificuldade de incluir. E o projeto era o quê? Reabilitação, era tratar pacientes através de musculação. E a gente precisava incluí-los e tivemos essa dificuldade inicial. Um outro trabalho que nós fizemos também, lá no Hospital de Clínicas, a gente avaliou pacientes que infartaram e tinham hipertensão. Tá? O que nós encontramos? 63% dos pacientes que estavam lá sendo atendidos por nós no infarto eram atendidos previamente em sistema básico de saúde, no médico da família. 80% com prescrição inadequada. Por quê? A segunda alteração mais frequente no eletro foi sobrecarga, ou seja, o paciente já era de alto risco, estava fazendo monoterapia ou terapia de BRA com beta-bloqueador. Exato. Então,
para traduzir, então, na verdade, sobrecarga seria o aumento do músculo cardíaco, né? No eletro a gente não consegue ver, né, exato. a sobrecarga, mas seria assim. Imagina que você está acostumado a carregar 20 quilos. De repente, eu vou te dar 40 quilos para carregar. Você vai se sentir sobrecarregado, né? O coração, o trabalho dele é trabalhar no 12, né? Então, que é o 12/8 da pressão. Ele trabalha com essa pressão. A partir do momento que ele tem que trabalhar com 14, com 15, ele está sobrecarregado. Exatamente, com certeza. E isso aumenta risco, né? Interessante. E você acha que, você trabalha, né, no hospital de clínicas, é um hospital SUS, referência, né, de cardiologia. Eu trabalho mais na área privada. Mas você acha que é possível a gente, já que são medicações que estão cada vez sendo mais lançadas, medicações que estão sendo associadas num único comprimido, você consegue, no teu trabalho lá, desenvolver e consegue fazer o que tu faz no privado? Você consegue alcançar o alvo dessa pressão, que é muito importante? Sim. A primeira coisa, e aí é uma conversa que eu tenho sempre com residentes e alunos. Trate seus pacientes com metas, tá? Não existe nenhum profissional de qualidade, de qualquer área, tá bom? Que não tenha metas. Eu lembro do Oscar Schmidt, grande basqueteiro. Diz que ele terminava o treino e a meta dele era alcançar no mínimo 100 cestas depois, de cada local que ele começava a lançar. Então, por que eu não vou tratar meus pacientes também com metas? Só porque ele é SUS? Qual é a diferença? Esse paciente merece menos? Bem, se ele não está alcançando a meta de pressão com a medicação que ele está fazendo uso, que a gente usa o termo escalonar, ou seja, eu vou passar uma medicação melhor. E independente do que ele seja plano de saúde, se ele me paga particular ou se ele me paga SUS. O que me interessa é que a vida dele vale mais do que qualquer medicação. Eu, inclusive, eu faço até economia doméstica. Né? O paciente às vezes fala, olha, doutor, mas eu não posso pagar R$60 nesse remédio. Não posso pagar R$100 nesse remédio. Tá bom. O senhor me disse aqui que toma açaí todo dia. O senhor, quanto é o açaí que o senhor compra? E olha o preço agora, né? Não, e eles mentem, né? Eles dizem que pagam R$10 no açaí. Com chagas ou sem chagas, né? Tá bom. Então o senhor paga R$10 todo dia? Todo dia. R$300 por mês, no mínimo. O senhor vai fazer o seguinte. Eu não vou parar de tomar açaí. Não, não vai parar. Põe mais água. Compra meio litro no lugar de 1 litro. Põe mais água. Vai economizar metade, R$150. Com R$100, o senhor compra remédio, 50 leva a esposa para passear. Boa. E o que é interessante, na verdade, é que a hipertensão, cara, eu vejo um problema do paciente, por mais que você fale, é assintomático na grande maioria das vezes, né? Eu vejo, e você surpreende, né? As pessoas deixam de tomar. É diferente de você tratar, por exemplo, um câncer. Quando tu tem um diagnóstico de um câncer, a pessoa sabe que ela vai usar remédio, vai ter vários efeitos adversos, e outras doenças mais, mas a hipertensão em particular, ela é assintomática. Então, isso é um problema, né? Porque aí eu estava atendendo uma paciente hoje no consultório e eu associei, né? Eu fiz o exame da pressão central Ivope, estava totalmente pressão central lá em cima e Ivope lá em cima também. E aí eu resolvi mudar o remédio dela, né? Ela disse, doutor, é muito caro. Eu disse, querida, não é caro esse remédio porque eu estou prevenindo no teu futuro, não tão longe, um AVC, por exemplo. Aí eu expliquei para ela que às vezes, quantas vezes você vê o paciente que começa a evoluir com demência e lá pelos seus 70 anos, aí você vai fazer uma ressonância, o cérebro está todo comprometido. E esses picos hipertensivos, esse aumento da pressão de longa data que são assintomáticos, podem combinar com AVC ou até mesmo uma demência, né? E é interessante a gente mostrar isso para o paciente, porque eles vão arcar com as consequências. Aí vai evoluir para insuficiência renal, levando a diálise, né? Levando a um infarto agudo do miocárdio, levando a um AVC, né? Então a gente tem que divulgar verdades realmente do que é hipertensão arterial, né? A ausência de sintoma, eu acho que é o grande inimigo do nosso tratamento, tá? Porque todos nós passamos por isso. O paciente diz que parou o remédio porque não estava sentindo mais nada. Ou que ele tomou durante um tempo e ele fala, não, achei que eu não precisasse mais tomar, já
tomei 1 mês, 2 meses, 3 meses, verifiquei, estava normal. Tá, então o senhor quer que a pressão fique alterada. Tá normal porque está tomando a medicação. Tratar os nossos pacientes é quebrar objeções, tá? A gente estava conversando em off sobre soft skills, né? Sobre essa relação. E eu acho que a medicina, ela está sofrendo uma nova mudança. A gente viveu uma época na nossa faculdade em que a gente tinha os médicos catedráticos. E o paciente fazia a adesão ao tratamento de forma religiosa. Ele seguia aquilo porque era aquele médico falando. Depois, com o tempo, isso foi se quebrando porque foram surgindo novos médicos e, no meio disso, médicos ruins. E aí vai surgindo a ideia de que não precisa ser assim, eu posso tratar sua pressão sem remédio, eu posso fazer condutas alternativas. E a gente hoje enfrenta a mídia. Sim, sem dúvida. Então, o paciente chega no consultório dizendo, não, eu li que esse remédio causa isso, eu vi, não sei que causa problema. E a gente começa a quebrar essas objeções. E o principal efeito eu não quero ficar dependente. Sim, verdade. Não é verdade? O que eles falam, né? Não quero ficar dependente do remédio. Verdade. O que eu aprendi, Heitor, nesse pouco tempo de caminhada que eu tenho de cardiologia? Que os pacientes não têm medo de morrer. Eles não têm medo de morrer. Você pode falar, olha, tá aqui 40% de mortalidade, 30% de AVC e tal. Ele não entende, não é palpável. Entendeu? Enquanto não alcança ele, não é palpável. Mas ele tem medo de não viver. Ele só passa a aderir realmente àquele tratamento quando a gente mostra para ele, por exemplo, um VOP, que mostra envelhecimento arterial. Sim, interessante. E envelhecimento é perder... A primeira coisa que ele pensa é perder autonomia. É você mostrar que a medicação vai gerar para ele não um tratamento de uma doença, mas longevidade. Que ele vai ter mais força para carregar um neto, para carregar um filho. Longevidade com qualidade, né? Com qualidade. Com qualidade de vida. Atividade sexual. Exatamente. A gente esquece de falar para os nossos pacientes, olha, você vai tomar medicamento e você vai conseguir prolongar a sua atividade sexual por mais tempo. Até porque existe, né, um mito, né? Até porque aquelas medicações antigas, né? Sim. Que até a gente estava comentando aqui nos bastidores sobre falar o nome, o uso de um beta-bloqueador, que é um grupo de remédios, né? Que é o atenolol. Atenolol. Né? O atenolol. Fala o nome desse negócio aí, pelo amor de Deus. O atenolol é uma medicação, pessoal, que na verdade que a gente sempre vai se atualizando e umas coisas que eram verdade, hoje em dia não é mais. E o uso do atenolol, a gente ainda vê muita gente usando e tomando, né? Isso. E ele traz, né, uma das coisas sobre impotência sexual. Muitas dessas medicações que a gente nem é a primeira escolha, usar o beta-bloqueador nessa situação de hipertensão, e ainda continua sendo usado. Então as pessoas ficaram, nossa, eu vou usar esse remédio aí, não é aquele que deixa impotência, né? Então você mal sabe também que pelo fato de você não estar usando, tira o atenolol da jogada, o fato de você não estar usando os bons antihipertensivos que agem eficientemente, leva à impotência. A pressão alta causa pressão disfunção. Alta leva. Eu convenço mais meu paciente a tomar a medicação... Os homens, né? Pela disfunção erétil, do que por dizer que ele vai ter um AVC ou vai morrer. Exatamente. Entendeu? Ele prefere ficar numa cadeira de roda. E às vezes eu chego pro paciente assim, que não quer tomar o remédio, dependendo do paciente, eu uso umas estratégias meio, talvez, agressivas. Eu viro e digo assim, olha, presta atenção. Se for papum, ótimo, legal. Vão me ligar e vão me dizer, olha, lembra do fulano de tal? Ele morreu aqui, caiu durinho aqui na cozinha. E aí, doutor, eu queria que o senhor viesse aqui. Tá? Então, a pessoa assinar e toma um cafezinho comigo. O problema é ter um AVC, ficar sequelado, e aí entra a longevidade e qualidade de vida, né? Então, o fato da gente ter hoje em dia, avançou muito a medicina, essas medicações hoje em dia que são associadas 24 horas, um comprimido só. 32 horas, né? Você consegue... Tem medicação que funciona 32 horas, associadas num único comprimido, né? E lembrar que tem que ter cuidado com manipulação, né? Porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia e nenhuma sociedade preconiza se manipule remédio
né? Primeiro da cardiologia que se manipule remédio para pressão, né? É. Então você vê muito isso aí, 4, 5 comprimidos, né? Manipulados. E se fosse verdade isso, a indústria farmacêutica já tinha colocado lá remédio para colesterol no mesmo comprimido, remédio para diabetes e remédio para pressão. Isso. Né? A gente tem que lembrar, e aí é um conceito mais técnico, que existe farmacodinâmica, farmacocinética, né? E há interação entre as substâncias. Uma vez eu fazendo uma visita a uma fábrica, eu perguntei por que a gente sabe que a hidroclorotiazida, por exemplo, que é um diurético, que é um diurético, aumenta o triglicerídeo, né? Tem um efeito no colesterol. A dose de 12,5 ou 25 não faz diferença para o tratamento da hipertensão a longo prazo. Por que então que ela é a mais utilizada e a gente não tem a clortalidona tão bem utilizada, a indapamida tão utilizada? E o farmacêutico responsável pela fábrica falou porque é muito difícil estabilizar a clortalidona com as outras substâncias. Interessante. É muito difícil estabilizar a indapamida com as outras substâncias. A gente tem agora uma medicação excelente, né, que tem 3 grandes classes, né? Muito bom. 3 substâncias excelentes que dentro dele tem a indapamida. Eu não sei como fizeram, mas é uma tecnologia realmente única. Pode ver que nenhum outro consegue. Verdade. Todos ou clortalidona ou hidroclorotiazida. E um excelente resultado, né? Excelente resultado. Eu digo que quando eu quero aparecer para o paciente, não, agora vai ficar boa a pressão. Não, é verdade. Mas é interessante é que, sobre um detalhe, vamos falar um pouquinho aqui, a dieta de sal, vamos entrar medidas de higiene dietéticas. Afinal, Vitor, isso é mito ou é verdade em relação, do ponto de vista de saúde pública, você orientar o paciente a comer menos sal, mas do ponto de vista individual, existem trabalhos mostrando que realmente a dieta pobre em sal tem um resultado bom? Então vamos lá. Hora do corte e hora do dislike, né? Eu não digo para o meu paciente comer menos sal, tá bem? Simplesmente por um motivo, eles param de comer sal. O sal, que a gente de cozinha, né? Que tem o cloreto de sódio, que é o sódio, seria o grande problema, o grande vilão. O sódio, ele entra na função cerebral, na função do coração, né? Nas arritmias. O paciente parando de comer sal, ele chega lá com astenia, ou seja, cansado, ele fala que ele não consegue fazer as coisas do dia a dia, o raciocínio está lento, a gente vai ver o paciente está com sal baixo e ainda fazendo os diuréticos que reduzem o sal. Existe uma classe de pacientes que são os sais sensíveis, né? Os pacientes que realmente aquele que é sal sensível, que ele tem que fazer uma restrição maior de sal, mas é o paciente que retém mais sódio. Que a gente sabe lá no mecanismo, regina, resistência à aldosterona, que ele vai reter mais sódio. Mas não é a maioria, não é a grande maioria. Inclusive, e aí não é o caso, mas vale a pena falar, nos pacientes com insuficiência cardíaca, tá? A restrição de sal, ela tem que ser muito cuidadosa. Por quê? O sal, ele ajuda na absorção de várias vitaminas, inclusive da vitamina B12. Aí o paciente faz anemia perniciosa, não consegue, das 6 da tarde quer dormir. Por quê? Porque tá com sal baixo. Então, sal, assim, o que eu recomendo? Primeiro, não salga depois de fazer a comida. Então, negócio de saleiro na mesa, sim, não dá certo. Tem que salgar durante a comida. Não utilizar nenhum tempero artificial. Esse sim, porque geralmente tem lá esqueci o nome agora, que é o não sei o que de sódio, que tem muito mais sódio do que o sal de cozinha. E aí eles trocam, né, pelos temperos artificiais, achando que estão fazendo bem, e estão piorando. Não utilizar bebidas gaseificadas, que são ricas em sódio. Aí sim a gente vai diminuindo o excesso de sal. Não adianta diminuir o sal de cozinha se o cara continua fazendo o resto. Embutidos, relatados. É isso que a gente tem que orientar. Tá? Esse é o ponto, mas isso aí nem falado na mídia. Não, e a gente tem que perder um pouco de tempo, porque vai depender de quem você está atendendo, né? A gente sabe que, por exemplo, o pessoal mais do interior, eles acabam comendo muito
aparentemente talvez mais sal, eu acho, né? Porque o Shark tá lá. O né? Shark tá lá, entendeu? Então é interessante a gente falar sobre isso. E Vitor, a gente tem feito, eu e tu, né? A gente tem tido novas tecnologias, né? A gente sabe para avaliar hipertensão arterial ou pressão alta, a gente tem as verificações dentro do consultório, a gente tem um mapa que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, né? Que é aquele aparelho que fica 24 horas, que muita gente não suporta, né? O cara não dorme a noite inteira, ele fica em dúvida. Tu já fizeste alguma vez em ti? Não. É horrível, eu já fiz em mim. Eu já fiz. Mas olha, é à noite, cara. Então sempre foi uma dúvida minha que eu interroguei, né? Quando eu fazia esses cursos, eu dizia, cara, mas e o cara que não dorme, que fica 20... Como é que você sabe que aquela pressão que aumentou à noite foi porque o cara não dormiu, que não fez todas as fases do sono, ou se realmente o aparelho incomodou, né? E tem gente que não tolera, né? Fazer, né? Eu acho que essa tecnologia nova que a gente está aqui, que você já tem experiência eu também, que é a pressão central e a velocidade da onda de pulso, e que vai avançar mais ainda nisso aí, ela é muito interessante para a gente, né? Porque ela já determina, naquele momento ali, a gente verifica a pressão periférica, depois tem esse aparelho que verifica a pressão central e a velocidade, para as pessoas entenderem velocidade da onda de pulso, a velocidade que seria, né? O sangue saindo dali, mas numa velocidade muito alta demonstraria talvez uma rigidez arterial e envelhecimento precoce da artéria, tá? E a tua experiência com isso, tu tens colocado em prática esse exame e o que é que tem te trazido de novidade e a tua mudança de estratégia com esse exame? Eu tô voltando a fazer, eu tive um problema no meu aparelho, tive que pedir a troca e voltou agora e mês que vem eu volto a fazer de novo e eu tô sentindo falta dele na prática clínica. Eu gosto muito de MRPA e gosto muito de fazer VOP. Aí explica o que é MRPA pro pessoal. Então, mapa é aquele que ninguém gosta. Ninguém gosta, ainda mais na nossa região. Que calor, vai né? ficar 24 horas sem tomar banho, não tem condições, né? Atrapalha para dormir e tal. Tem função? Tem, tá? Para quem eu peço mapa? Para o paciente que está a primeira vez no consultório. Então, a primeira vez que ele chegou no consultório, eu peço mapa porque eu quero saber o comportamento dele realmente nas 24 horas. E principalmente durante o sono, que a gente sabe que a apneia do sono é um inimigo, é a principal causa de hipertensão secundária no mundo. Então, a gente faz esse diagnóstico. E para determinar, às vezes, o efeito avental branco, na verdade. Esse paciente que chega lá, que a pressão aumenta e você define com o mapa, né? Também. Isso, que é o paciente que tem medo de médico, né? Chega no consultório, eu já nem uso mais avental branco justamente por isso. É verdade. O paciente chega no consultório e ele fica com medo. E o MRPA. MRPA é a monitorização residencial da pressão arterial. Não é para a galera aí confundir com a AMPA, automonitorização. E a gente vê muita confusão, inclusive, de colegas médicos em relação a isso. MRPA é utilizar um aparelho específico para isso, calibrado, que joga dentro de um aplicativo. Esse aplicativo vai te dar vários dados, inclusive pressão de pulso, vai te dar média. Eu não vejo ninguém que faz aquelas medições e depois ficar calculando média de pressão. É um trabalho danado. E qual é o legal do MRPA? Primeiro é que eu vou ter uma semana praticamente de avaliação. Então, às vezes o paciente faz o mapa e fala, doutor, mas nesse dia... Foi o dia que eu briguei com a esposa. Foi o dia que um moleque me deu não sei o que. Aí a gente já fica naquela situação, ou então fica deitado, né? Vai fazer o mapa. Não, eu fiz o mapa, doutor, mas eu fiquei no sofá deitado, não fiz mais nada. Pô, acabou o nosso trabalho. Repete, garoto. Poxa, o MRPA não. Vai fazer a atividade do dia a dia, coloca na hora de verificar, verificou, tira à noite, verifica, tira. E você vai ter várias informações, inclusive uma informação muito importante, que é se a medicação que a gente passou começou a fazer efeito. Sim. E eu tenho vários MRPAs que mostram que a partir do momento da introdução, a redução da pressão muito e a legal, pressão. Né, cara? E a gente mostrando dados, né? Mostra o paciente. Objetivos, né? O paciente vê, olha, tá fazendo efeito. E ele se convence de que ele tem que seguir o tratamento. E a pressão de unidade de pulso, que é um exame, dura em torno de 15 minutos ali, que a gente vai ter a saúde das artérias. Isso é importantíssimo, porque se a tua artéria está saudável, a tua circulação toda está saudável. É igual o encanamento da casa. Isso aí. Eu sempre digo o seguinte, o coração é uma bomba hidráulica, é água correndo dentro de tudo. Pronto. Tá? Então eu dou um exemplo para o paciente, quando você
a tua secretária vai lavar a louça ou você lava e joga óleo lá dentro. Vai chegar uma hora que tu vai chamar o encanador e o encanador vai resolver. Mas vai chegar uma hora que tu vai chamar o engenheiro hidráulico e não vai resolver. Entendeu? E a gente trata mal o nosso bem mais precioso, que é o nosso corpo, né? Comendo coisas que vão entupir, vão envelhecer, e aí uma coisa que você teria talvez lá na frente, um AVC lá com teus 90 anos, tu antecipa e a gente vem vendo isso, né? E digo mais, Heitor. Tem gente que cuida mais da pia de casa do que da própria artéria. Não tenha dúvida. O cara, ei, não joga essa gordura na pia, não. Exatamente. Não joga farinha na pia. Não joga óleo na pia. Mas ele come fritura, ele come carne gorda e ele come farinha. Então, não adianta nada. E interessante, você sabe que na verdade o nome do aparelho é tensiômetro, né, Tensiômetro, cara? Ou seja, a gente vai avaliar a pressão, a tensão, na verdade, né? E a gente vê muito paciente aí entrando no exame que você deve observar nos pacientes idosos, né? Aqueles pacientes que estão com a pressão lá em cima, tu faz um mapa, tá lá em cima, aí você aumenta a dose, faz hipotensão, a vozinha passa mal, Sim. tontura. Aí você vai fazer a pressão central e VOP, tu vê que a pressão central tá lá embaixo e a VOP tá lá em cima. Ou seja, você vê que a pressão da paciente, na verdade, você nem pode aumentar a dose de remédio porque você vai acabar aumentando a mortalidade. Você diminui o fluxo para o cérebro, né? Que ali a pressão central vai direto para o cérebro, nas próprias coronárias. E você vê que você vai ter que agir de outra maneira. Aquela artéria está envelhecida, aí você vai ter que ver colesterol, você vai ter que ver outras coisas, e até o próprio envelhecimento precoce. Eu não sei se qual é a tua atitude quando tu pega um paciente que tu vê, putz, está 90 de pressão central numa vozinha de 80 anos de idade com VOP de 13. Olha, e aí? Isso aí é extremamente interessante. Agora, nesse mês, eu estou fazendo doutorado em cardiologia e a gente estava justamente na disciplina de hipertensão e falando sobre essa variabilidade pressórica, né? Que é esses detalhes. Poxa, principalmente no vozinho, eu ajusto um pouquinho, já baixa demais, eu deixo demais, faz pico, e aí? Como é que a gente conduz isso? É interessante porque o vaso sanguíneo duro, né? Imagina assim, o vaso sanguíneo, pessoal, ele é igual tem que ser igual um balão. Quando a gente assopra o balão, ele tem que ir cedendo. Ele tem uma elasticidade, mas ele também tem uma certa rigidez. E ao mesmo tempo tem a rigidez. Você soltou ali, o que ele vai fazer? Ele vai voltar. Um balão que não seja elástico, ninguém consegue encher. Vai soprar e não vai conseguir. Já tentou encher aqueles fininhos assim? Não enche. Tem que ser com a bomba própria, que tem que ter mais potência ali, mais pressão, mais velocidade. O idoso é isso. O que geralmente a estratégia que eu tenho usado tem dado certo para esse idoso? O que eu observei? São desidratados. A maioria é desidratado. E por que ele faz pico de pressão? Porque ele ativa o sistema renina-angiotensina dele pela desidratação. Então não é ajustar a medicação para dose máxima, é ajustar a qualidade de vida. Então, e tirar diurético às vezes, né? Tirar diurético do idoso, né? A gente tem, e é interessante falar, a gente mora no calor, né, cara? Então a gente tem essas hipotensões secundárias a calor, né? Assim como você, doutor, minha pressão aumentou. Então é um vaso, né? Que se você tem frio, né? Você faz vasoconstrição, diminui o calibre. Se você tem muito calor, você faz vasodilatação. Então, muita gente passa mal nessa época do calor e tem aqueles quadros vagais de cair, ter hipotensão. Isso é legal, assim, você perceber que o idoso... A gente tem que entender, cara, que aquilo ali é dinâmico, né? Aquilo ali está acontecendo no tempo... Levantou, muda a estrutura, você deitou, muda a estrutura, você bebeu água, você bebeu café, você ficou estressado, você bebeu álcool... Então é uma estrutura dinâmica. Vai encontrar a esposa, fica de um jeito, vai encontrar amante, fica do outro. Por isso que não tem amante, pessoal. Dá pico muito grande, pode dar AVC, tá? Então, dica de vida boa. Fruta. Fruta é uma forma do idoso ingerir água de forma simples também. Então, ajuda também. O idoso ele tem que ter cuidado com o excesso de glicose, mas a glicose refinada, porque também causa desidratação. Entendeu? Então, esse ajuste, como tu falaste, né, as medidas higieno-dietéticas são muito importantes.
E o terceiro passo, que é o teu métier, que é a reabilitação. Sem dúvida. Exercício físico, eu não uso mais o termo no consultório, Heitor, mudança de estilo de vida, tá? E eu conto, o pessoal acha que eu tô brincando, mas não. Uma vez um paciente perguntou para mim, tá, doutor, mas o que é mudança de estilo de vida? Eu vou parar de usar preto porque eu gosto de usar preto? Não, pô, não é isso. Ele não entende. Realmente, quando a gente fala mudança de estilo de vida, é agressivo. Imagina virar pra ti, Heitor, ó, tu tem que mudar teu estilo. Não, mas, pô, sempre fui assim, sou feliz desse jeito. Tem que me vestir igual você. Agora vai ter que usar um casaquinho e tal. Não é. Cada um tem que sentir a vontade e tal. Beleza. Então, é tratamento. Exercício físico é tratamento. Sem dúvida. Até um dia desse, musculação era... Nossa, não pode. Pertenço contraindicado, né? Contraindicado. Era só caminhada, né? Só caminhada. Só caminhada. Hoje a gente já sabe que musculação é terapia para hipertensão. Para tudo, né, amigo? E saber fazer. E aí vai aqui para quem é personal, para quem trabalha com paciente hipertenso, a musculação no hipertenso é totalmente diferente da musculação no paciente normal, tá? Então, eu vejo isso acontecer. A gente está lá na academia, vê o personal passando a atividade ali para o paciente, que tu sabes que tem uma idade e tal. Provavelmente é hipertenso, né? Provavelmente hipertenso, e o cara tá passando como se ele estivesse passando um cara de 30 anos, 40 anos. Não, bora lá, até o limite, vai, eu sei que vai... E não é bem assim. Exatamente. E aí, isso aí que tu pode falar melhor que eu. Não, e o educador físico, né, eles têm que realmente cada vez mais entrar nessa área, porque a gente é uma população que está envelhecendo e que você tem que entender disso aí, né, amigo? Então, o educador físico, o fisioterapeuta, e o fisioterapeuta já tem eu cuido de doente e o educador físico não. Mas cada vez mais eu percebo que o educador físico está avançando nessa área, né, nessa área de reabilitação, de orientar o melhor exercício, né? E aí, claro que na área médica tem os médicos que se comportam de maneira não adequada, assim, de educador físico, né? E a gente vai entrar numa área que também é polêmica, mas não tem como a gente não falar, até porque a gente percebe o uso cada vez mais abusivo de esteroide anabolizante, né? E a gente sabe que o esteroide anabolizante, sendo usado no auge, né, da produção de testosterona de pessoas jovens, né? No auge, aí você faz um uso em que são 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes mais potente que a testosterona, e você acaba fazendo aquele bloqueio e você acaba não produzindo mais naturalmente, né? E as consequências do anabolizante é o que a gente vê por aí. Ele morreu subitamente, né? Aí culpa da vacina. Culpa da... Entendeu? Foi a vacina, né? Mas daí você vai ver... O cara jovem saudável. Né? Saudável. O problema foi a vacina. Exato. Então é muito fácil colocar a culpa, né? Porque, cara, eu não sei, essa busca da estética, às custas de dano para o corpo, realmente virou uma epidemia, na verdade. Isso. E a gente tem falado sobre isso, né? A gente aumenta... Aí você vê o paciente jovem, hipertenso, né? Você vê o paciente já infartando, você já vê o paciente tendo arritmia, né? Morte súbita. Mas hoje a gente está falando sobre hipertensão. Você tem atendido pacientes em uso de esteroide anabolizante, que eles dizem que nunca usam, né? Que eles usaram um mês só, né? E aí tu tens... Só uma picadinha. Tu tens percebido no teu dia a dia quando tu atende esse paciente? Olha, o personal ele tem que entender o seguinte. A gente tem 40% da população adulta hipertensa. Simples assim. Se o personal não souber tratar hipertenso, ele já está errado. Mas aquele que souber tratar muito bem, ele tem 40% da população aos pés dele. Você fala tratar é orientar adequadamente o exercício físico. Isso, fazer o exercício físico como tratamento. E aí entra o uso de esteroide anabolizante. Porque saiu um estudo recente mostrando que 30% de estudantes de educação física passam a usar esteroide anabolizante durante o curso. É como se fosse um marketing, né? Isso. Porque eu preciso tem que estar grande para poder mostrar o meu físico e atrair os personagens, né? Mas qual é o físico saudável? Né?
A natureza ela não gosta de excessos. Nada em excesso. Ou seja, gordura de menos, músculo de mais, ou gordura de mais e músculo de menos. É meio termo. E você viver no meio termo é que é importante. Essa busca desenfreada por uma estética, às vezes até que não chega, né, a ser propriamente bela, aí vai depender também de gosto, é questão de estilo de vida, é isso que justamente a gente estava falando. A gente tem visto muitos jovens hipertensos, eu tenho no consultório, que me procuram pela hipertensão, mas não querem mais parar o anabolizante, porque o anabolizante vicia, tá? A gente já tem muitos estudos demonstrando isso. E o pior, Heitor, é o seguinte, é que é o anabolizante comprado no Câmbio negro. câmbio negro. E muitos são de animais, né? Uma maioria, né? A maioria é de animal, né? Tirando a testosterona, o resto tudo é. estanozolol, Tudo eles vão... é tudo para cavalo, para boi. A dose não é para ser humano. Exato. E aí, lá na nossa urgência, não é raro a gente encontrar pacientes infartando, com hipertrofia miocárdica. O coração é um músculo. Está utilizando uma substância para aumentar a musculatura. Vai aumentar do coração também. A artéria tem músculo. Ela também vai responder com enrijecimento. E a gente vê, né, que a gente tem feito em pacientes AVOP com velocidade de onda de pulso aumentada já, mostrando rigidez e envelhecimento, né? Aí não adianta. Então, e aí muitas vezes são irreversíveis, né? Isso. Então, e não tem dose segura, né? A gente tem que colocar isso pro jovem, porque quem é que começa a querer usar? Né? Começa uns 13, 14 anos, aquele garotinho magro, aí de repente o amiguinho já tá fazendo malhando, mas de repente e aí ele é levado para isso, assim como também outras drogas, né? Mas a gente tem que ficar atento e de olho, né? Porque a gente precisa bater em cima disso. Eu sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo sobre anabolizante, tá? Tem gente até que de repente nem gosta de mim porque eu falo mesmo, entendeu? Eu como médico, não posso ser omisso. Por isso que eu criei esse podcast, porque eu queria... Porque o que a gente está vendo na medicina hoje, né? No geral, né? É que os influencers estão muito mais passando informação e as pessoas acatando do que a gente. A gente precisa se manifestar. A gente precisa mostrar, não só para esses influencers que são médicos e não médicos, né? A gente precisa se manifestar e trazer de volta a medicina, né? A boa medicina, e que você seja respeitado e que você democratize a informação do que a gente entende, entendeu? Então a gente tem essa obrigação, né? Eu não sei se você pensa dessa maneira, mas acho que sim, né? 100%. Então eu acho que a gente precisa bater em cima disso, cara. Olha, entendeu? Como eu costumo falar, o problema não é o esteroide. Não é o anabolizante. Ele tem indicação médica. Tem paciente que precisa fazer. Tem paciente que precisa fazer reposição. Sarcopenia grave, né? Então tem pacientes que precisam. O problema é o mau uso. Né? Como bem colocaste, não tem dose segura. Essa dose aqui é baixinha. Baixinha para quem? Depende muito da tua genética, se tua predisposição é ou não é. Com certeza. Qual é o tipo de reação que vai ter. Mas, infelizmente, realmente virou uma epidemia. Eu digo, inclusive tem uma live que a gente fez com o Dr. Paulo Gentil, que é um profissional de educação física, que bate muito nisso também, inclusive cancelado o tempo todo por causa disso. E cara, ele também extrapola, eu já falei isso para ele. Mas, assim, é uma realidade. Ele não fala nenhuma mentira, né? E a gente colocou justamente o mesmo pensamento. Hoje é a mesma função do cigarro. O cigarro, quando logo foi lançado, e pode procurar aí no Google, quem quiser procurar, ele era uma indicação médica. Tinha médico que prescrevia cigarro para o paciente. Cocaína, né? Cocaína. E outras cositas mais. Né? Falar, por exemplo, agora está aí na legalização, né? A não descriminalização da maconha, por exemplo. Mas é natural. Eu já ouvi muito isso de paciente chegar. E eu tenho alguns pacientes com cardiopatia secundária ao uso de maconha. Eu perdi uma paciente de 16 anos, Heitor.
ela fez a primeira vez, ela estava numa festinha com os amigos e tal, tu falaste de jovem, né, fazendo uso das coisas, e ela foi experimentar, tá lá, tu não vai, né, a gente já foi jovem, a gente sabe como é, pá, fez o uso. Primeira vez que ela fez uso, ela infartou. Ela infartou no mesmo dia. Só que como ela estava sob o efeito, né, da substância, ela praticamente não sentiu. Sentiu a dor no peito ali e tal, e passou. No outro dia, ela contou para a mãe que estava se sentindo mal, cansada. A mãe foi com ela na UPA, fizeram um raio-x, estava com aumento da área cardíaca. Ela chegou no plantão, eu estava no plantão com eco, já fiz logo um eco nela. Ela fez um infarto e ela rompeu o ventrículo. Então ela fez um pseudoneurisma ali, gigante. Operou, saiu, 6 meses depois, acabou morrendo. Então, assim, não é porque é natural que não tem risco. Veneno de cobra é natural também. E a genética, né? Então, falando de músculo, né? Você tem, geneticamente, tu olha pro teu pai e pra tua mãe. Então, ali, o músculo tem o ligamento que acompanha o músculo. Então, quando você faz isso aqui no músculo, o ligamento não vai acompanhar. Então, você vai ter várias lesões, músculo-esquelética, né? Secundária é isso. Então, num global, compromete como um todo. Ainda tem mais. Esteroide anabolizante desidrata ligamento. Sim. Então, ele envelhece o teu ligamento. Então, tá musculatura forte, pá, o cara ele vai romper o bíceps arrastando no sofá. Sem dúvida. Né? E aí o que é mais interessante, né? Falando a gente está falando de hipertensão, mas a gente entrou no esteroide, a gente não tinha como não entrar, mas a maioria dos exames que a gente faz comuns, que é o ecocardiograma, o teste ergométrico, essa verificação de pressão, muitas vezes, você acaba não encontrando no início da injúria que o anabolizante faz. Não acho. Aí você tem que fazer um eco com strain, que é um exame diferente. Fazer o teste cardiopulmonar, que vai avaliar VO2. Fazer pressão central e VOP para avaliar, que são muitos desses exames não estão disponíveis em muitos lugares, entendeu? E você acaba, alguns médicos, alguém prescrevendo, e faz esses exames e diz, tá tudo bem. Continua usando. Faz o padrãozão. Faz o padrão. Mas isso vai cair na nossa mão depois. Né? Vai cair na nossa mão. Né? Vai. E isso é importante ser colocado, porque, vamos lá, vai usar, a gente vai ter como evitar que usem? Não tem como evitar, beleza. Então, bora pelo menos dar uma prevenção correta. Não adianta fazer ecocardiograma normal, tá? Eu faço ecocardiograma, meu ecocardiograma fica do lado, assim, do meu lado. Mas eu não faço nesses pacientes, porque eu estou enganando eles se eu fizer. Então hoje eu só peço strain. Vai fazer strain, tá? Teste ergométrico eu tenho no meu serviço também. Mas eu não peço para esses pacientes mais, porque eu sei que eu vou estar subdiagnosticando. Cardiopulmonar, mando pro doutor Heitor. Por quê? Porque ou eu faço a coisa do jeito que tem que ser feita, ou eu não faço. Exatamente. Eu não posso me comprometer, entendeu? E eu tenho que ajudá-los. Se o paciente está procurando esse atendimento para ele se sentir seguro, então eu tenho que dar segurança. Legal. Muito bom. Eu acho que hipertensão, então, eu acho que vai ter algum momento que hipertensão a gente vai, de alguma maneira, ter alguma medicação que não seja somente via oral, porque já existe, na verdade, medicação para colesterol que a gente faz de 6 meses injetável, e a gente sabe que está surgindo aí tecnologia para isso, mas tu achas que vai ser possível a gente fazer uma injeção de 6 meses e controlar a pressão? Eu acho que o colesterol eu tenho feito, realmente eu estou bem admirado do resultado. E hipertensão injetável, tratar hipertensão com medicação injetável? O que a gente tem visto aí dos primeiros relatos, né, dos estudos é promissor. Você fazer uma medicação, você faz uma injeção a cada 6 meses, eu acho muito interessante. Eu acho assim, hipertensão, ela é multifatorial, né? Multifatorial. Vai ter paciente que vai se beneficiar desse tratamento a cada 6 meses. Não tenho dúvida disso. Mas não vai ser para todo mundo.
E a gente vai descobrir ao longo do processo os que vão se beneficiar. Entendeu? Pode ser até coadjuvante, na verdade. É como a gente usa no remédio para colesterol e faz esses injetáveis, né? Isso. E vai ser nesse cenário. É aquele paciente com hipertensão resistente, que a gente já usou tudo, já está com tudo na dose máxima, o paciente com lesão de órgão-alvo, pronto. A gente acrescenta essa outra medicação para ajudar. Ok. Tá? E aí vai ser esse benefício. Pelo menos eu acho que vai ser assim, mas a medicina sempre surpreende a gente, né? A medicina ela é interessante. Quando a gente faz a medicina baseada em evidência, a gente tem que estar preparado para modificar as nossas condutas, atualizar nosso roteiro. Mas, assim, o mais importante é o tratamento não medicamentoso. É prevenção, né, cara? A gente tem que passar essa informação que a gente tem que se comportar desde jovem, né? E entender que a gente tem que se alimentar bem. Claro que a gente vai aproveitar a vida, mas você sem exagero, sem excesso, né, amigo? Porque se você vai arcar com as consequências, né? Olha, já se sabe hoje que a hipertensão ela causa uma desautonomia do sistema nervoso autônomo, tá? O que é isso? Nossas adrenalina, né? Adrenalina, ela fica descompensada, tá? Filhos. Ela é causa ou consequência? Pois é. De uma desautonomia. E aí, em alguns pacientes, ela é causa. Outros pacientes é consequência. É igual. E a gente entende melhor isso quando a gente estuda o Chagas. Né? Que aí o Chagas causa a desautonomia que causa a disfunção diastólica, principalmente durante o sono. Tá? Pacientes filhos, né? Pessoas que são filhas de hipertenso, eles já têm a desautonomia. E aí a chance dele desenvolver hipertensão é muito maior. Ou seja, estes pacientes, essas pessoas que são filhos de hipertenso, eles já têm que estar em tratamento desde a infância. Sim. E quando a gente fala tratamento é isso, é que as pessoas acham que tratamento é só tomar remédio. Não é. Então, desde a infância, teu pai é hipertenso? Beleza, ó, atividade física. Hoje eu botei minha filha para caminhar comigo. Ela não gosta de fazer exercício? Bora, por quê? Apesar do pai não ser hipertenso, né? Mas o meu pai é. Ah, tá. E o meu pai, olha só, eu tô com 42 anos. O meu pai desenvolveu hipertensão com 38. Caramba, jovem, né? Jovem. Então, eu tenho que me cuidar. Eu tô segurando. Até quando eu vou segurar essa hipertensão, não sei. Mas eu sei que eu vou desenvolver. Mas você tem uma cardiologista para cuidar de ti, né? Pelo menos isso aí, né? Cara, que bom, viu? Bem, acho que a gente falou muita coisa sobre hipertensão. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, concluir, mas foi legal aqui a nossa conversa, primeiro podcast, né? Eu acho que foi um bate-papo que muito fluiu, legal, né? Falamos foi até bacana. além. A gente falou mais além. Claro que eu vou te convidar outras vezes para a gente conversar outros assuntos legais, entendeu? E o nosso podcast não vai ser só a cardiologia, né? A gente pretende trazer outros profissionais de multiprofissional. A gente vai trazer aqui, né, parte de nutrição, psicologia, né? A gente vai trazer uma equipe que faz parte para tratar a saúde global, né? É como a gente está falando de prevenção, né? Isso. Então, acho interessante. Obrigado, Vitor. Tá, obrigado. Você quer encerrar falando alguma coisa a mais? Eu queria encerrar falando de algo que me impactou. Traz a garrafinha lá. No Congresso agora paulista, eu estava conversando com o Weimar e vi um trabalho que ele apresentou que me impactou profundamente. Que ele demonstrou que a espiritualidade, pessoas mais espiritualizadas conseguem reduzir pressão através da espiritualidade, ou seja, não é religiosidade, né? O que é espiritualidade, para se entender? É você entender que você não era um ser único, que existe algo a mais além de você, que perdoar é importante. E a religião vem falando isso, né? Principalmente o cristianismo, o budismo fala muito disso, não carregar rancor, não carregar sentimentos ruins, perdoar, pedir perdão. A gente tem muita dificuldade de pedir perdão, desculpa, né? Pedir desculpa, e vai guardando essas mágoas. Isso trata a pressão. Trata a pressão. Reduz pressão central, entendeu? Reduz onda de pulso. Então,
a gente tem que entender que nós somos seres em 3 dimensões: físico, mental e espiritual. Entendeu? Então, tratar o físico, nós falamos bastante, é importante, medicação, dieta e tal. Tratar as nossas cicatrizes mentais, eu acho importantíssimo. Todos nós temos, todos nós passamos por traumas que a gente às vezes nem sabe. É importante, sabe? Entra a terapia comportamental, psicologia, né? Psicologia, sabe? Eu valorizo muito, eu acho que a gente tem que parar de ter estigma com a psicologia. As pessoas acham que é pra doido, né? E não. E aí, a minha esposa é psicóloga, né? Então, ela é abordagem comportamental e a gente analisa, né? Eu convivo com ela há muitos anos, então eu aprendi muito, primeiro, a ser empático, né? Se colocar na posição dos outros. Eu, quando atendo meu paciente, eu atendo como eu gostaria de ser atendido. Isso. Tá? Então, o que eu puder passar de informação, eu vou passar. E às vezes eu acompanho ela em consultas médicas que eu não sou, que eu não me identifico, e eu percebo que é diferente, cara. As pessoas precisam, o médico precisa ser empático, ele precisa qualquer profissional precisa se colocar na posição dos outros. Acho que o mundo vai ser bem melhor se a gente se colocar. E aí entra toda a espiritualidade, como você está falando ainda agora, né? E essa é a medicina do futuro, viu, Heitor? A gente daqui a pouco vai ter mais médicos formados do que a Índia, com uma diferença. A Índia tem 800 milhões de habitantes, nós temos 200 milhões de habitantes. Só essa diferença. A gente já tem o mesmo número de médicos que a Rússia, que tem o dobro de habitantes que nós temos. Vai ter gente se degladiando, vai ter médico dirigindo Uber, não vai ter jeito. É inevitável. Você quer se diferenciar? Se diferencie. Por quê? O próximo passo é a inteligência artificial atendendo nossos pacientes. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Mas nenhuma inteligência artificial vai poder virar para o paciente e falar: eu senti o que tu está sentindo, eu também já tive ansiedade. Eu também já tive dificuldade para dormir. Eu também não gosto de tomar esse tipo de remédio. Porque a empatia é a gente também descer do salto e mostrar que a gente também tem nossas dificuldades. Verdade. Isso é importante. Obrigado, Vitor. Obrigado pela presença, tá? Obrigadão, querido. Olha aqui. O que é isso aí? Isso aqui é uma garrafinha que a gente se preocupa com o meio ambiente aqui na clínica, tá? Opa! Então isso aqui, a gente usa copos dessa maneira aqui, e a gente dá para nossos pacientes da reabilitação, a gente faz questão de estarem bem hidratados. Olha aí. Isso aqui é um presente para você, apesar de não ser meu paciente. Opa, mas quem sabe, né? Não comece a vir aqui a fazer. Tá bom? Rapaz, de titânio, legal. Muito bom. Obrigado, Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Obrigadão.